Primeiramente, bom dia, quero agradecer a participação de todos vocês aí, temos hoje 21 pessoas na live, acredito que devem entrar mais algumas pessoas no decorrer aí, tá? Detalhe importante, essa webinar está sendo gravado, tá? Então, quem precisar assistir depois ou fazer alguma, ou quiser passar o link para isso para algum colaborador, depois pode passar, tá? Hoje nós vamos falar do Acronis Security, Advanced Security, tá? Que é o nosso antivírus da Acronis ali, né? Queria só reforçar, pessoal, o objetivo dessas lives, tá? É a gente criar aqui uma comunidade onde a gente vai conseguir tratar aqui, falar um pouco sobre os produtos da Acronis, né? Sobre as features da Acronis, sanar as dúvidas de vocês, precificação, features, como que faz a implementação. E a ideia é que vocês tragam aí as dores de vocês, tragam ali as dificuldades que vocês estão tendo com a Acronis, que pode ser aí, de repente, um tema para o próximo encontro, tá? Lembrando que esses encontros estão acontecendo de 2 em 2 semanas, por enquanto, tá? Eu pretendo futuramente a gente fazer toda semana, de repente até 2 vezes por semana, mas por enquanto estamos de 2 em 2 semanas, vai depender ainda muito do conteúdo aqui, do que vocês trouxerem para a gente aqui de dificuldades para a gente estar falando aqui, ok? Como eu já disse, nós vamos falar hoje do Advanced Security da Acronis, tá? Que é o nosso antivírus ali, e quem vai fazer essa apresentação aí é o Rafael Anacleto e o Igor, que são desktop distribuidora, são especialistas no produto, tá? Então, bem-vindo, Rafael, bem-vindo, Igor, tá? Quero passar a palavra aqui para vocês, e vocês podem ficar à vontade. Lembrando que todo mundo que está assistindo aqui podem fazer as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, tá? Como que você prefere, Rafael? Você prefere que o pessoal vá interrompendo e vai fazendo as perguntas, ou deixa tudo para o final? Como que você prefere fazer? Olha, eu deixo aberto a decisão aí de vocês, mas eu acho melhor deixar para o final, né? O pessoal anotar aí, mas, é uma dúvida que, vou esquecer, quiser levantar a mãozinha aí, a gente para a apresentação e não tem problema, fica a critério aí de vocês aí, tá? Tá bom. Pessoal, se quiserem, levanta a mãozinha, eu mando a dúvida no chat ali, tem a parte de perguntas também que vocês podem mandar, tá? E aí a gente vai fazendo essa gerência aqui, Rafa, junto com vocês. Legal, legal. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos, né, em nome da Backup Já, Estoque Distribuidor e Acronis, a gente agradece a participação de todos. A apresentação aqui do webinar de hoje, né, se eu posso dizer que é um webinar, né, fazendo um mentorado aí para uma galera aí da Backup Já, né, bem interessante. Exato. Isso, bacana. Lembrando que todo mundo que está aqui é revendedor, tá, Rafa? Então, tipo, o pessoal aqui, todo mundo já é meio técnico, deve ter um pessoal de comercial aí também e tal, mas bacana. Todo mundo aqui é revendedores, tá? Bacana, bacana. Por isso que a gente dividiu a apresentação em 2 partes aqui, né? Vou falar rapidamente sobre o conceito para deixar todos na mesma página, na questão do antivírus, na questão do EDR, se faltou algum entendimento da inteligência do que é o EDR. Então eu vou detalhar um pouquinho rapidamente e depois a gente vai soltar o Igor aí para falar mais a fundo, né? Mão na massa mesmo, vai compartilhar console com vocês, vai participar aí, né? Vocês podem tirar dúvida, vai colocar as melhores práticas da plataforma. Então fiquem à vontade aí, aproveitem, tá? Eu vou compartilhar minha tela, se assim eu puder fazer, deixa eu ver se eu tenho o botão aqui, botãozinho aqui de compartilhar. Então tá aqui, pessoal, botãozinho. Deixa eu fixar aqui Eu já fixei, tá? Legal. Bacana. Muito bom. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aí à apresentação, né, do Acronis Cyber Protect Cloud, né, de novo, é uma plataforma de multisserviços, né, não existe só backup, né, só segurança, então é uma série de serviços que vai agregar muito valor ao portfólio de serviço de vocês, né, vai aumentar a receita, vai mitigar risco, com ciberproteção e cibersegurança, né, não é a mesma coisa? Não. Ciberproteção, a gente fala de backup e DR, cibersegurança são as camadas de proteção dentro da plataforma, então a gente fala aí de antivírus, de EDR, de DLP, né, de XDR, de MDR, segurança de e-mail, que é um dos melhores soluções da plataforma também, que a gente pode depois falar sobre esse tema, Felipe, se você assim permitir, bem interessante, o Advanced Security e-mail, e completando aí com o serviço de vocês, tá? Monitoramento e gerenciamento, que o Acronis também obtém aí o Advanced Management, né? O foco hoje é o antivírus mais EDR, né? Então o Acronis não é somente um antivírus, é antivírus e EDR, né? Tá mudo, tá mudo, Rafa. Melhorou aí agora? Voltou? Agora sim. Acho que bati aqui sem querer aqui no botão. Então, para deixar todos na mesma página, então a gente vai falar um pouquinho de EDR, o que é EDR, então a gente vai simplificar aí para vocês, para todos terem um entendimento, mas antes eu também dou um passo atrás e a maioria aqui sabe o que é um antivírus, né? Antivírus é uma plataforma que vai mitigar ameaças conhecidas, né? Então, a ameaça precisa estar conhecida, precisa ser conhecida para que o antivírus tome ação. Ela tem um banco,
né, de vacinas, se podemos dizer assim, para fazer a mitigação de riscos de ameaças conhecidas, né? Então, hoje, percebe-se que um antivírus não é o suficiente para você proteger um workload, um servidor, uma máquina virtual, né, de um cliente. Então, ele só vai proteger contra ameaças conhecidas. Esse é o antivírus, a ação do antivírus. Complementamos com o EDR, porque o EDR, ele utiliza inteligência artificial, ele cataloga os processos dentro da máquina para saber se tem alguma maliciosidade dentro do processo. Tá? Então, basicamente, ele identifica ameaças mais modernas, né? Ameaças que utilizam inteligência artificial, ameaças do dia zero, ameaças que não são conhecidas ainda. Então, um antivírus hoje não é capaz de identificar esse tipo de ameaça. Ameaça de ATPs, ameaças persistentes, ameaça de fileless, ameaça, né, de ataques sem arquivos, sem dados. Então, é por isso que é extremamente interessante a gente complementar a segurança do cliente com uma solução EDR. E a solução do Acronis complementa antivírus e EDR, né? Então, basicamente, o EDR, o Endpoint Detect Response, né, a resposta de detecção de endpoint, é uma plataforma de correlação de eventos. Ela vai correlacionar todos os processos, os eventos dentro dos workloads, né? E a sequência que ele segue, ele identifica o incidente, ele contém a ameaça, né? Investiga o incidente e provê o guia de remediação. Essa é a tecnologia por trás do EDR para mitigar riscos de ameaças não conhecidas e ameaças mais modernas. Tá? Então, só queria deixar vocês na mesma página aqui, sobre esse entendimento, né? O antivírus mais EDR, porque o Acronis não é só antivírus, o Acronis ele tem o antivírus mais EDR, que complementa essa tecnologia para identificar esses tipos de ameaças. Mutou de novo aí, Rafa. Estou batendo aqui no Enter para... Segura esse dedinho aí, cara. Para mudar o slide, ele está mutando, eu não sei porquê. Mas vamos lá. Bom, um discurso bem interessante aqui que a gente pode aplicar, né? E eu acho que esse slide aqui também pode ser utilizado para melhorar o pitch de venda, né? Na parte de segurança para o cliente, né? Dos porquês, né? Tem 3 pilares aqui bem importantes da necessidade do EDR, tá? Eu estou colocando muito essa questão do Advanced Security mais no EDR, porque é isso que vai tornar vocês interessantes lá na ponta. Porque o antivírus, só antivírus hoje, como a gente já conhece esse comportamento de antivírus, e o Igor também vai falar melhor desse antivírus, né, da Acronis, hoje, né, não faz muito sentido você só comercializar antivírus, tem que ter o EDR. Tá? E o da Acronis já tem o EDR. E esse discurso vai apoiá-los aí no tete-a-tete lá com o cliente, na hora dos porquês. Né? Então, um dos pilares aqui, né? Apenas seguranças avançadas pode combater ataques avançados. De novo, antivírus não é capaz de combater ameaças avançadas, né? Vulnerabilidade, que é, inevitável hoje, né? Você não ter uma vulnerabilidade dentro de uma companhia. E para a maioria, o compliance é extremamente necessário. Né? Então a gente fala aqui nas questões das ameaças avançadas, mais de 60% dos vazamentos envolve alguma forma de hacking. Né? Em média, uma organização leva 207 dias para identificar uma brecha. Né? Na vulnerabilidade, 70 dias para conter uma brecha. Né? 70% dos times de segurança sofrem com falta de ponto de vista comum das aplicações de recurso. Né? E o compliance, né? A questão aí de uma LGPD, por exemplo, você tem 72 horas para comunicar um incidente. Né? E 70% aí dos vazamentos envolve aí dados de pessoa física, né? Esses dados que LGPD, GDPR, aí fala muito de GDPR, né? Mas é a base da LGPD, que aqui é a lei europeia, e nós temos a LGPD, que é a lei brasileira, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso apoia muito no tete-a-tete, no discurso, no poder de identificar a oportunidade e levar uma solução que vai mitigar esses riscos aí. Então, é basicamente isso. Deixa eu dar aqui o slide. Mutou? Não, né? Não. Bom, para finalizar aqui a questão do entendimento, tá, pessoal? Como o EDR ajuda você a proteger aí contra as ameaças, né? A Acronis, ela tem a sua parte de anti-malware, só o agente, né, sem um EDR, eu digo por falta de EDR, né, então tem o anti-malware, as variantes aí conhecidas, que são as vacinas, etc., né, ela tem kits de exploit. Exploit é um tipo de vírus que não não é malicioso, mas ele fica monitorando o comportamento do usuário para tirar vantagem, né, desse comportamento, identificar brechas, né. Então a Acronis, ela tem um kit de exploit conhecido, tem kits de phishing, né, vulnerabilidades recentes, através de patches, né, de sistemas operacionais, aplicação,
malware polimórfico, técnicas de obfuscação e entre outros tipos de técnica. Aqui a gente contém, vou até colocar aqui fui mais além do que eu podia. Aqui não tem um ponteirinho, mas tudo bem. Queria pegar aqui a identificação do ponteirinho, mas vai no ponteiro do mouse mesmo. Então, a gente tem a identificação de ameaças altas até aqui a questão do anti-malware com a combinação de variantes, técnicas, bancos de vulnerabilidades, etc. Então, a gente consegue aqui identificar até ameaças do tipo alta, né? Ameaças aí que são basicamente conhecidas, né? Já pelo um sistema. E a gente consegue conter ameaças mais modernas quando a gente chega no EDR. Né? Então, ameaças do dia zero é o principal, ameaças que não foram conhecidas, né? Ameaças mais avançadas, ATPs, que é ameaças persistentes, firewalls, técnicas de hacking, etc. Tá? Então, essa é a diferença de você trabalhar com apenas a ferramenta e antivírus com a agregação do EDR. Né? O EDR a gente consegue elevar mais aí a proteção dos clientes. Agora eu vou soltar aqui o nosso amigo Igor para fazer uma demonstração da plataforma, matar a curiosidade de vocês, não só do antivírus, e dando muito mais ênfase ao EDR, que é a plataforma que vai apoiar demais na mitigação de risco aí contra ameaças nos clientes. E, obviamente, vai fazer muita receita para vocês, que o valor tá campeão. Beleza. Igor, é contigo, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar com vocês a console. Já te coloquei em destaque aí, tá? Beleza. Cadê minha console? Vai ser essa daqui, tá? Eu vou mostrar desde o básico, tá? Então, Igor, aonde fica exatamente para ativar essas funções, tá? E até o avançado aí, quando a gente entrar na parte dos planos em si, tá? Bom, aqui eu tenho uma console básica com alguns clientes, todo mundo já deve ter visto essa daqui, tá? Quando vocês forem criar um cliente ou forem editar algum cliente, tá? Vocês vão ver que na parte dos itens avançados, tá? Seja por card de trabalho, por giga, você tem somente um carinha aqui no quesito de segurança, tá, pessoal? Vocês vão enxergar só o Advanced Security mais XDR. Pô, Igor, já vou sair utilizando o XDR, então? Não, tá? Dentro do Acronis, hoje, você tem o seguinte. Você tem o plano de segurança padrão. Você tem o plano de segurança avançado, que contempla o EDR, e você tem outros dois caras, o MDR e o XDR. Esses dois caras a gente vai falar mais pra frente sobre eles, tá? Mas vamos imaginar que EDR passa pro MDR e depois passa pro XDR. Basicamente, essa seria a escadinha, tá? Mas, independente do que você queira utilizar, se seja só o EDR ou até o XDR, você precisa do mesmo pacote, tá? Então, eu tenho ele aqui, eu habilito para o meu cliente poder utilizar, eu vou habilitar lá dentro do plano o que eu vou utilizar, e quando eu quiser partir pro MDR ou pro XDR, são outras integrações que eu faço, que aí sim tem outros itens, tá? Fala aí, Felipe. Igor, esse é um assunto, cara, que tem gerado muita polêmica, né? Eu que atendo direto os revendedores aqui, as pessoas me chamam muito, falando assim, pô, Felipe, não tem mais o EDR, só tem o XDR, vou colocar aqui, vou ser cobrado pelo XDR, né? E esse tipo de coisa, né? Basicamente, a gente não tem mais um botão ali para me habilitar só o EDR, né? Eu tenho que habilitar aí o Advanced Security mais XDR, né? Isso. Porém, para ele ser cobrado por um XDR, existem algumas outras configurações que precisam ser feitas, né? Então, existe um medo muito grande da revenda de estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nesse assunto ali, quando que ele é cobrado pelo XDR, o que precisa fazer para ser cobrado pelo XDR, e o que ele precisa não fazer para se ele quiser só o EDR, no caso, né? Não. Antes do Igor entrar na questão de mostrar na console como não considerar, etc., só dando um rápido resumo na questão aí, a Acronis, na minha opinião, ela teve aí uma decisão que eu acredito que eles vão fazer um rollback na descrição do produto. Advanced Security plus XDR. Todo mundo vai entender que estou utilizando o XDR, mas é a nomenclatura da suíte lá de segurança de EDR, porque como você consegue acoplar, né, integrar o XDR, a Acronis resolveu colocar, mas o entendimento da descrição do produto confunde muitas pessoas. Mas segue aí, Igor, só para explicar para o pessoal um pouquinho aí do porquê. Exatamente. E é um ponto que eu gosto de bater, porque justamente tem bastante gente que fala, pô, não vou usar esse cara então, porque se a partir do momento que eu clicar aqui, eu tô sendo cobrado por XDR e tal. Não, tá? Primeiro que, a partir do momento que eu habilito aqui, eu não tô sendo cobrado ainda, né? Eu tenho que aplicar lá. E aí eu tenho o seguinte, tá? Se a gente for aqui na descrição, tá, pessoal? Inclusive um item que eu sempre recomendo. No futuro, fiquei com dúvida do que tem em cada pacote. Tem aqui o maisinho, tá? Ele dá uma descrição rápida pra você o que tem aqui dentro, tá? Mas, depois da gente habilitar esse cara, eu vou acessar esse carinha aqui. Eu tenho os recursos de XDR e EDR, né? Eles vão ficar separados. Como? Vou acessar essa console aqui, tá?
vamos pegar um plano de proteção, tá? Aqui em gerenciamento, plano de proteção. Então eu tenho diversos planos aqui. Eu vou criar um do zero, eu acho que fica mais fácil, tá? Até aqui, nada de novo, criando um plano de proteção, tá? Toda a parte de segurança vem junto aqui dentro, né? Em português, tá, pessoal? Ele fica como DRE, tá? EDR, DRE em português aqui, tá? Então, deixa eu desabilitar tudo aqui. E aí você tem o seguinte, pô, Igor, então beleza, eu habilitei lá o plano, né, o pacote de Advanced Security mais XDR, e eu quero utilizar só o EDR. Então você vem no plano de proteção e vamos habilitar apenas o EDR, né? Ou, no meu caso aqui, DRE, tá? Quando a gente fala que a gente vai habilitar esse cara, ele tem uma série de recursos que ele precisa. Então, o principal que ele precisa para funcionar, proteção antivírus e anti-malware e mecanismo de comportamento. Igor, só com isso o EDR vai funcionar legal? Não teoricamente, tá? Ele vai pegar, vai fazer uma análise dos seus itens, mas para o EDR funcionar na sua plenitude, para ele funcionar perfeitamente, você precisa de todos os outros recursos, tá? Então, tem muitos cenários onde eu posso falar, pô, Igor, eu tenho uma máquina, certo? Um servidor, alguma coisa do tipo. O meu cliente tem um servidor que hospeda o serviço dele 24/7 e é um servidor mais antigo, tem pouco recurso. O que eu posso fazer? Pô, você pode habilitar um EDR e remover um item ou outro. Tá? A gente vai falar um pouco ali quando estiver falando dos itens dentro da parte de segurança, eu falo um pouco sobre o peso e o impacto na máquina de cada um, tá? Mas o recomendado é, pô, estamos falando de segurança, estamos falando de uma segurança avançada, então utilizar todas as funções que a gente tem aqui na console, tá? Então eu vou habilitar aqui o EDR, ele vai habilitar outros itens na máquina aqui pra gente, tá? Então eu habilitei só esse carinha aqui, ele habilitou já a proteção de antivírus e anti-malware e a filtragem de URL, tá? Ele habilita a filtragem de URL para quando essa ameaça vir direto de uma URL, ele já consegue coletar informações dali, tá? Bom, o EDR, habilitei ele, eu tenho alguns itenzinhos que eu posso estar mexendo aqui dentro dele, tá? Então, primeiro item que a gente tem aqui é o Active Protection, que já é parte do Acronis, né, parte de segurança dele, que é o item focado em ransomwares, tá? Então, ele sempre vai vir no reverter usando cache. Por quê? Quando a gente habilita esse cara aqui, tá? O EDR foi lá, tá trabalhando na máquina, detectou uma ameaça, e essa ameaça já criptografou um arquivo. O primeiro passo do EDR, depois dele conter, depois dele jogar toda essa ameaça para a quarentena, é começar a revisar o que esse cara fez e o que for possível, ele já vai reverter. Então você já tem um item aqui que ele já reverte usando cache. Dependendo do tipo de ameaça, você só vai ver que ela foi para a quarentena. Ela criptografou um arquivo realmente. Mas o próprio EDR foi lá, reverteu esse cara, jogou para a quarentena a ameaça e só notificou você depois. Então você vai ver, pô, eu nem percebi esse cara aqui na máquina, porque esse cara aqui ele já fez o trabalho dele, tá? De reverter alguns itens afetados, já reverteu ele, tá? Então é um cara que ele trabalha muito em conjunto com o EDR, tá? O anti-malware avançado, esse carinha, ele vai integrar basicamente o banco de assinatura, o banco de comportamento da Acronis com o da Bitdefender, e aí, pô, Igor, eu vou ter os dois na minha máquina? Não, tá? É só uma integração de back-end. Então o banco faz uma segunda confirmação, uma autenticação de 2 fatores, digamos assim, em outro banco, tá? Isso ajuda no quê? Às vezes um banco está mais atualizado que o outro, aumenta o nível de positividade, então você diminui os falsos positivos do seu ambiente, né? Nesses casos, né? E a velocidade de detecção também aumenta consideravelmente, tá? Então, é um cara bem interessante que ele não tem uma descrição, infelizmente, né? Acho que a gente vai colocar uma descrição para nós aqui sobre o que esse cara faz, tá? Depois a gente tem proteção de pasta de rede e proteção do lado do servidor. Na teoria é a mesma coisa, na prática ele muda o sentido, basicamente, tá? Então você tem a proteção de pasta de rede, é aquele cara que eu tenho o meu notebook aqui e eu acesso 2, 3 pastas compartilhadas na rede. Então a Acronis vai estender a varredura dele além dessa minha máquina local para essas pastas de rede, tá? Então, por que ele faz isso? Quando alguém jogar de uma máquina que não é controlada, por exemplo, pelo Acronis, jogou uma ameaça nessa pasta de rede, o Acronis não vai esperar a ameaça sair da rede, entrar na minha máquina e aí fazer alguma coisa, né? Ele já vai ver que tem lá na pasta de rede, já tem uma ameaça, ele já pega todas as informações para contê-la de lá. Então ela nem chegou na minha máquina. O Acronis foi e conteu ainda enquanto estava nessa pasta de rede, tá? E você tem o sentido inverso, quando o seu servidor que está compartilhando essa pasta. Então eu sou o servidor, eu tenho 2, 3 pastas compartilhadas que as máquinas acessam. Então ele faz do lado contrário com esse carinha aqui, tá? Eu habilito, perdão. E aí, quando uma máquina que não é protegida pelo Acronis jogar algo na minha pasta, o Acronis já vai pegar antes de terminar essa transferência, digamos assim. Então ele já vai olhar para aquele ponto, tá? E depois de ter autoproteção. Autoproteção é um item que ele está vindo por padrão agora já habilitado, ele não vinha antigamente, tá? Que o primeiro nível é impedir que qualquer outro processo altere o Acronis, tá? Então, se você chegar lá, mandar um outro programa desinstalar o Acronis, provavelmente ele vai falhar, provavelmente ele vai dar algum tipo de erro, tá? E você tem o segundo nível, que é a proteção por senha. Habilitou aqui, ele gera esse código para nós, tá?
E aí só quem tiver esse código vai conseguir remover o Acronis da máquina, tá? Isso é interessante para aquele ambiente que você tem aquele cliente que vai querer ficar fuçando na máquina, mexendo e removendo os itens. Aí depois de um tempo ele removeu o Acronis, vem lá e fala, pô, fui atacado, você não estava protegendo a minha máquina? Pô, eu tava, mas quem desinstalou o Acronis, tá? Então para você evitar É um isso, item bem relevante isso, né, Igor? Porque tem sim, muitos vírus que eles mesmos já desinstalam o antivírus que está na máquina, né? sim, E você protegendo dessa forma, acaba que você consegue garantir ali que o vírus não vai ter essa senha para desativar, no caso do exatamente. antivírus. Só quem tem acesso ao console vai pegar, né? E você tem, hoje em dia, a maioria dos ataques, o primeiro estágio é derrubar as defesas, né? Tira o firewall, tira o antivírus, Sim. tira o que seja que tiver ali, e depois ele vai atuar em si, né? Então, esse cara que é de extrema importância a gente ter nos dois níveis habilitados, tá? Sempre. Então, Inclusive, autoproteção. esse é um recurso que quando lançou lá atrás, o antivírus não tinha, né, Igor? Não, Da senha. E eu não. tive até um caso de uma revenda, de um cliente de uma revenda, até se o pessoal, eu não lembro que revenda que é, mas se alguém tiver aí, já pode levantar a mãozinha aí dizendo que era vocês, que um cliente pegou o vírus e o antivírus foi desinstalado da máquina. O cara me chamou e falou, pô, Felipe, o antivírus foi desinstalado aqui, né? Então, é uma proteção muito bacana aí para evitar esse tipo de coisa, né? Sim. Porque O não adianta problema é que nada se você esquecer ter. também, né? Um detalhe importante é salvar muito bem salvado essa senha, porque se você esquecer isso aí, cara, só formatando a máquina. Né? Hoje a gente tem até um recurso para isso. Se você tiver acesso a console, você consegue gerar uma nova aqui, tá? Ah, legal. Eles pensaram nisso até, porque antes realmente você tinha a senha e só. Aí acabaram colocando gerar uma nova senha, então, pô, perdi a senha original, pode vir aqui, ele gera uma nova, tá? Não vai ser a mesma. Então, se você comprometeu aquela senha antiga, ele gera uma nova aqui para você. Tá? Então, eles pensaram Legal. até um pouquinho Obrigado. nisso. Tá? Bom. E depois a gente tem, né, a detecção de processo de mineração. Aí já veio algumas perguntas para mim, de, pô, Igor, isso aqui não poderia fazer parte do Active Protection ou de algum outro item? Poderia. Mas aí que entra aquele item que eu ia falar um pouco, tá? Que é o impacto de cada recurso desse no seu ambiente. Tá? Até então são impactos pequenos, porém, uma detecção de processo de mineração, você tem um impacto relativamente grande no seu ambiente, tá? Então, é um carinha que ele vai estar olhando vários processos que estão acessando seus recursos. Então, pô, o processo foi lá e solicitou tantos gigas, tanto poder de processamento. A Cores vai olhar, pô, faz sentido esse cara? Não, faz sentido, então tá liberado. Tá? Por quê? Quando você tem um processo de mineração, ele pede tudo que você tem na máquina, né? Então todo o processamento e toda a memória que você tem, ele vai pegar, e aí que a máquina fica inutilizável praticamente, né? Começa a travar e tudo mais. E aí que você vem o sentido do seguinte, você consegue detectar esses caras por outros sentidos. Porque esse cara ele não está interessado em quebrar o seu sistema, ele não está interessado em criptografar seus itens. Ele está interessado em usar o seu recurso, tá? E aí já veio alguns cenários, pô, eu posso deixar esse cara desabilitado? Se você tiver um firewall muito bom, você pode desativar até esse cara, tá? Porque você vai controlar o que está entrando e saindo do seu recurso. Se você tiver com ele habilitado, é um item que vai consumir um pouquinho mais de memória ali, um pouquinho mais de recurso da sua máquina, né? E você tem uma proteção já da máquina, tá? Então, esse carinha que a Acronis te dá a possibilidade de você desativar somente ele, justamente nisso. Um cenário extremo onde, pô, eu estou economizando 1 MB de memória para mim, já é muita economia. Então, se faz sentido você ter esse cara, a possibilidade de desabilitar ele, sem desabilitar os outros, sem desabilitar o de ransomware ou de malware, tá? Então, é um carinha interessante que você tem aqui. Não recomendo deixar desabilitado, tá, pessoal? Tem a possibilidade? Tem, mas, óbvio, a gente tá falando de segurança de alto nível. Então, não recomendo você desabilitá-lo, mas se vier a ser necessário, você tem a possibilidade. Quarentena, quantos dias os itens vão ficar em quarentena, tá? O padrão é 30, então se você quiser aumentar, diminuir, tem a possibilidade aqui. O mecanismo de comportamento, esse carinha aqui, ele foca em análise heurística, tá? Então, além da parte de assinatura, né, que o Acronis tem, esse carinha aqui, ele vai analisar comportamentos. Então, pô, tem comportamentos que são conhecidos já como comportamentos de ataque. Então, editar X registros, editar X tarefas da máquina e depois abrir tal item. Isso é um comportamento conhecido já de ataque de X maneira. Então, quando ele já viu que a máquina já começou esse comportamento, ele já vai e atua no processo que está iniciando esses caras, tá? Então, é um cara bem interessante e ele sempre joga para quarentena, tá? Porque esse cara aqui ele não tem um nível de positividade legal, tá? Esse cara geralmente vai sempre andar junto com o Active Protection, que aí ele vai pegar, para o processo, joga para quarentena, o Active Protection verifica daí esse cara depois, tá? Geralmente ele faz esse fluxo, tá? E depois tem esses dois caras aqui, prevenção de exploração e proteção em tempo real, que são dois caras fenomenais aqui, que andam em conjunto principalmente com a parte do EDR, tá? Por quê? Prevenção de exploração, imagina que todos os outros caras aqui, pessoal, tá esperando ou um comportamento já conhecido, ou tá esperando uma assinatura já conhecida, tá? Então eles estão sendo baseados em um banco específico. Prevenção de exploração, não. Esse cara, ele tá esperando justamente, olhando para vulnerabilidades já conhecidas que esses caras vão tentar atacar. Tá? Então, proteção de memória. Então ele olha itens específicos de memória que
E são itens extremamente fáceis de se atacar, digamos assim, que tem uma riqueza muito grande de dados, e a partir do momento que você está dentro da máquina, você consegue ver esse cara fácil, tá? Então esse cara aqui, ele olha para pontos específicos de dentro da máquina, tá? Então ele faz uma proteção focada especificamente em dia zero, tá? Contra ataques que ainda não são conhecidos, tá? Tá, a Acronis, quando ela fala, pô, ataque de dia zero, proteção contra ataque de dia zero, principal cara, tá? Todos os outros vão ajudar, obviamente, tá? Mas o principal cara é esse carinha aqui, prevenção de exploração, tá? E depois você tem a proteção em tempo real. Por quê? Todos os outros caras, incluindo a prevenção de exploração, tá, pessoal? Tá esperando primeiro o ataque iniciar para depois iniciar as ações deles, tá? Seja o ataque iniciando por uma ameaça de já criptografando tudo, por algum comportamento, acessando alguma coisa que não deveria, tá? Então ele espera primeiro o atacante iniciar as ações dele para depois tomar as ações de defesa, tá? A proteção em tempo real, ela inverte o cenário, tá? Ela já vai fazer com que primeiro toda a defesa esteja sendo executada em todo o processo de leitura e gravação, tá? E daí, quando ela encontrar esse carinha, aí sim ela vai já fazer a proteção. Então, o tempo de detecção cai muito com esse cara, tá? Então, é um recurso que faz com que todas as ameaças, todos os processos que possam ser maliciosos sejam detectados antes mesmo deles executarem ou terminar a primeira ação deles, tá? E aí, você pode falar, pô, Igor, um cara que tá olhando todo o processo de leitura e gravação vai pesar na minha máquina, com certeza, tá? Esse é o recurso mais pesado que tem num antivírus, tá? Então, esse carinha aqui, ele tem dois modos, já pensando nisso, tá? A inteligência em tempo real, então todo o processo de leitura e gravação vai ser olhado a todo instante, tá? E você tem no modo em execução. Assim que você inicia um processo, ele olha para aquele item, tá? Passou na varredura, ele não olha mais para aquele cara, tá? Então ele vai fazendo como se fosse um checklist. Pô, você iniciou o processo tal, e ele iniciou todos esses subprocessos. Todo mundo passou na minha listagem, verificou todo mundo, tá tudo certo? Tá, então beleza, pode iniciar e ele não olha mais para aquele cara, tá? Pensando justamente num cenário onde precisa economizar recurso, mas eu ainda quero ter uma segurança de alto nível, tá? Então no modo em execução é um item, é um cara legal para você utilizar para economizar recurso e ter a proteção, tá? Então esse carinha aqui é excepcional. Depois, as verificações, padrão, tá? Todo antivírus tem, verificação rápida, verificação completa, tá? E a personalizada, verificar itens específicos dentro do seu ambiente, tá? Então, às vezes você tem ali itens que, pô, quero verificar com uma frequência muito maior do que eu que posso colocar aqui na rápida. Então, você faz aqui a listinha, tá? E vai jogando esses itens. Tá? Exclusões, quando você tiver já itens conhecidos no seu ambiente, pô, eu quero bloquear especificamente algum processo ou adicionar falso positivo, principalmente API, né? Desenvolvimento interno. Ninguém vai licenciar uma API, é caro, leva tempo você licenciar uma API que você só vai usar internamente. Então, é mais fácil você adicionar na lista de exceção, né? Então, coloca ela aqui, por exemplo, tá? E a filtragem de URL, tá? Como o EDR usa, acho válido a gente falar dele, por quê? Ele não vai bloquear nada, tá? De acesso ao URL, tá, pessoal? Ele só vai ler o que você tá mandando por ali, geralmente só arquivos, tá? Por quê? Se a ameaça inicia a partir de uma URL, o EDR vai pegar essa informação e falar para você depois, ó, a ameaça que veio aqui veio de uma URL tal, veio de uma extensão tal dos seus sites, tá? Então você tem esse carinha olhando para lá também, tá? Show! Pô, Igor, habilitei aqui, tá? Como nosso foco é mais a parte do EDR, vou passar só um pente fino bem básico desses carinhas aqui, tá? Que eles fazem parte do segurança avançada, tá? Eles vão estar disponíveis para vocês utilizarem, tá? Que o que são? Microsoft Defender Antivirus, você gerenciar o Windows Defender por aqui, tá? Ele hoje é compatível, tá, com o EDR, porém ele não entrega os mesmos recursos que o próprio antivírus da Acronis, tá, pessoal? Óbvio, ele não foi desenvolvido em conjunto com o EDR da Acronis, tá? Mas ele entrega algumas coisinhas, tá? O cara que tiver, pô, não quero usar o antivírus da Acronis e quer usar o Windows Defender, por X razão, você pode gerenciar ele pelo Acronis, tá? Tem toda a parte de configuração aqui. Não é recomendado você habilitar os dois e aplicar na máquina, tá, pessoal? Vai dar conflito, a Acronis vai falar que tem uma incompatibilidade depois para você resolver, tá? Então, isso é boas práticas de segurança. Nunca se utilize dois antivírus na mesma máquina, tá? Você vai dar conflito um com o outro e nenhum dos dois vai funcionar, tá? Depois você tem o Security Essentials aqui embaixo, tá? Você também pode gerenciar ele pelo Acronis, tá? E o gerenciamento de firewall. O gerenciamento é uma palavra muito forte, digo eu. Você pode habilitar ou desabilitar o firewall do Windows por aqui, tá? Então, faz parte do recurso de segurança avançado que você já vai ter aí. Pô, eu estou usando o EDR, você pode utilizar esses caras aqui, tá? Também vai estar disponível lá para você, tá? E depois a gente tem o próprio painel de EDR, tá? Apliquei na máquina, show, a máquina está protegida, tá? E até então, pessoal, eu não estou utilizando XDR e nem MDR, tá? Eu habilitei o plano lá de XDR, de Advanced Security mais XDR. Aqui nos detalhes do meu plano,
Ele tá falando que eu estou utilizando o Advanced Security mais o XDR, tá? Mas eu não estou utilizando nenhum recurso de XDR, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente aonde você vai habilitar o XDR efetivamente, tá? E, basicamente, aqui na esquerda, vamos aqui em proteção, tá? E agir aqui, o primeiro item que a gente tem é os incidentes de EDR, tá? Então eu tenho aqui 3 widgets que mostram pra gente status de ameaças que não foram mitigadas ainda, então que eu preciso dar uma trabalhada nelas. No caso eu tenho 29 aqui que já foram, tá? Mitigadas, 3 foram manuais, tá? Tem um histórico de incidentes, então qual foi o incidente? Então eu tenho aqui 19, depois eu tive 20 de criticidade alta, tá? Detecção por táticas, tá? Isso aqui é um item legal, pessoal, que vocês podem estar acompanhando no ambiente do cliente de vocês, que é o seguinte: reconhecimentos, são tipos de ataques que tem, tá? E cada uma tem uma intenção diferente. Óbvio que pelo próprio nome aqui já dá para você ver, tá? Mas são as táticas de ataques que o pessoal utiliza por aí. Então, execução é literalmente aquele arquivo que aguarda o usuário iniciar, por exemplo, né? Então ele foi lá, executou, e aí aconteceu alguma coisa. Então, são arquivos, são táticas de execução, tá? Tática, por exemplo, de persistência, que são itens que vão ficar batendo toda hora lá no seu ambiente para tentar ver o que ele encontra. Evasão de defesa, justamente desabilitar a sua parte de segurança. Então, botei um arquivo lá, iniciei ele foi para a tática de execução. E logo em seguida ele tentou desabilitar todo o Acronis para tentar fazer alguma coisa. Então ele vai contar aqui em evasão de defesa também, tá? Então é um itemzinho legal para você saber que tipo de ataque mais está acontecendo no seu ambiente, tá? E aqui eu tenho a lista dos meus incidentes efetivamente, tá? Então eu tenho vários incidentes aqui, tá? Então eu vou pegar esse mais recente aqui, clico nele, eu tenho na direita aqui várias informações já sobre esse cara, tá? E o que eu vou ter aqui, basicamente, tá? Então eu tenho um itemzinho aqui, o executável, né, o acionador do incidente, a raiz, digamos assim, desse incidente, né? É um processo detectado, então o tipo dele era um processo rodando na máquina ali, tá? Tem a data que ele foi criado, atualizado, quanto tempo ele durou, no caso aqui, como ele parou logo na inicialização, não teve tempo de duração, tá? E aqui eu tenho detalhes da máquina que rodou, tá? Ô Igor, tô com dúvida aqui na onde ele rodou, você tem aqui embaixo exatamente os detalhes, tá? Depois, informações do ataque, você tem os tipos de arquivo, tá? Se você clicar, inclusive, tá, pessoal? Clicou aqui, ele leva vocês para a organização do Mitre, para você ter mais informação sobre ele, tá? É bem interessante esse cara aqui, tá? Que basicamente esse é uma enciclopédia, basicamente, de técnicas de ataque, potenciais motivos, tá? Então você tem muita informação nesse cara aqui, tá? É uma organização tipo uma wiki só de ataque, tá, pessoal? Então é sempre interessante dar uma olhadinha aqui, ler um pouco, ele tem bastante informação sobre. Tá? Bom, e se eu voltar aqui, tem as atividades, tá? Que eu já vou explicar sobre essas atividades. Vamos aqui em investigar incidente, tá? Não sei se todo mundo já conhece essa telinha aqui, mas essa é a telinha do EDR em si, tá? Então, a partir do momento que, pô, Igor, eu tenho uma ameaça, ela foi mitigada, já ela tá com um fechado, preciso me preocupar? Não, tá? O EDR, ele já pegou a ameaça, fez todas as ações que podia fazer dentro dela e fechou o incidente. Então, já arquivou lá só para você ter um histórico, tá? Se tiver uma ameaça que esteja como não mitigada e o status esteja como não iniciado, aí sim você precisa dar uma atenção aqui, porque algum momento, algum lugar, o EDR ficou com uma dúvida, tá? De o que fazer, ou ele não conseguiu reverter 100% daquela ameaça, tá? Isso quer dizer que inúmeras coisas podem ter acontecido. Por exemplo, o cache da máquina não tinha um arquivo para ele poder reverter, tá? Então, máquinas com cache muito pequeno, por exemplo, mais antigas, não tem o arquivo 2, por exemplo, lá para reverter. O que vai acontecer? O incidente vai ficar como em aberto ainda, tá? E aí você pode reverter ele manualmente, tá? Aqui eu vou ter remediar todo incidente, e são as ações que eu posso fazer de remediação. É justamente isso, pô, Igor. Não, a máquina perdeu uma partição inteira. Foi um ataque tão violento que o EDR pegou ele quando ele entrou no disco C, mas o disco E, por exemplo, ele criptografou, tá? Então você tem a remediação do incidente, que você vai poder recuperar aquela parte aquela partição do seu HD a partir de um backup, tá? Então o EDR vai falar, ó, o que foi afetado é isso, não consegui reverter isso, você pode reverter usando um backup. Óbvio que ele depende do backup daí, tá, pessoal? Tá? Mas é um item que você tem aqui, tá? E aqui eu tenho toda a legenda e todo o processo por onde ele caminhou. Se eu for expandindo aqui, eu vou vendo tudo que ele acessaria, tá, pessoal? Como eu parei ele aqui eu consigo ver tudo que ele iria ter acesso, tá? Então ele lê arquivo, então coisa pra caramba, pô. Então aqui na legenda eu tenho aqui 568 arquivos, né, que ele teria acesso e seria envolvido 687 itens, tá? Posso Isso aí é muito bacana, né, Igor? Que dá uma demais, visibilidade pra gente do qual que seria o que isso poderia impactar. E no caso aí foi até mitigado, né? Mas, por exemplo, numa situação onde não foi mitigado, você já teria uma visão clara aí do impacto que deu dentro da máquina, dentro da sua rede, aí, esse incidente, né? Exato.
tá? Às vezes a gente acha, pô, não, o cara vai só mexer em 2, 3 arquivos? Não, tá aqui, um carinha que realmente foi um dos testes nossos, e a gente realmente conhece esse aplicativo, a gente usa de telefonia, porém, mascarando uma ameaça justamente com esse cara que já tem nossa confiança, o que ele faria? Então tá aqui tudo que ele ia mexer, né? E aqui eu tenho as atividades suspeitas, né? Então, aonde ele bateu, a mal intencionada, que é justamente aonde ele parou. Tá aqui, se eu clicar nele, eu tenho mais informações sobre, tá? Então, técnicas que ele utilizou, posso verificar a reputação desse cara no Google, no Vírus Total, os detalhes do processo, o hash. Então, se você quiser fazer, pô, ele bloqueou aqui dentro do Acronis, mas eu tenho um segundo ambiente que não tem o Acronis hoje, eu tenho um firewall lá, você tem todas as informações aqui de SH1, SH256, hash dele, para você ir lá e fazer o bloqueio lá na sua outra rede, ou você criar uma regra justamente para esse cara, tá? Então, é extremamente válido você ter aqui e dar sempre uma analisada do que tá, certo? As ações de resposta eu não posso rodar nenhuma porque esse incidente já foi fechado, tá? Mas eu posso aqui corrigir, eu posso excluir esse cara, posso colocar ele em quarentena, posso reverter as alterações que ele fez, tá? E eu posso interromper o processo. Pô, Igor, interromper o processo? Mas se ele tá como malicioso, pode existir um cenário, pessoal, aonde o nível de positividade que você tem aqui em cima fique abaixo de 3, tá? Abaixo de 3, ele vai te informar, tá? Ele não interrompe, ele não vai fazer nada. Por quê? Ele vai bater lá e vai falar, pô, não, fiquei na dúvida. Esse cara tá fazendo ações que não são normais, porém ele tem toda a permissão para isso, tá? Quando que isso acontece? Você instalou um software novo aí no mercado de acesso remoto. E através desse acesso remoto você está acessando ali registros da máquina, por exemplo. O acesso remoto, ele vai te jogar os comandos vindo de processos internos dele, né? Mas aí você tem um acesso ali privilegiado que não é conhecido pelo cara. Então ele vai falar, pô, não, fiquei na dúvida, tá? Então ele traz para você olhar esse cara e aí você pode, pô, não, isso aqui é malicioso realmente, não reconheço, vou interromper o processo, tá? São casos extremamente raros disso, tá? Na prática, nunca vi um cenário com um nível de positividade abaixo de 7, tá? Então, não, minto, abaixo de 5. Já vi uns de 6 aqui e um de 5, que foram alguns testes, tá? Mas eu não precisei vir aqui interromper o processo, ele próprio já parou o processo, tá? Então, um item que o pessoal pode utilizar de referência é o antivírus é o segurança, é o cara que vai lá e vai barrar, vai remediar os itens. E o EDR é o investigador, que vai pegar todas as informações e trazer para você, ó, essa ameaça fez isso, tentou fazer isso, pensou em fazer aquilo, e aí você tem todos os itens aqui para tirar sua conclusão, tá? Hoje, inclusive, pessoal, uma atualização legal que temos aqui no cantinho tem o Copilot, tá? Que é uma integração com o IA, tá? Pelo lado da Acronis, que você pode ir perguntando coisas. Pô, fiquei na dúvida sobre tal item, tá pesquisando, não tá encontrando? Pede para o Copilot aqui da IA, da própria Acronis, tá? Então, ele traz algumas informações para você. É um itemzinho novo, tá, pessoal? Não sei se tá disponível para todo mundo, eu já vi algumas que não tem, outros que já tem, tá? Mas ele é um item aqui que vai ajudar a gente a investigar esse incidente. Se não me engano, logo menos é para ele estar disponível para todo mundo aí, tá? Então, ficou na dúvida? Pesquisa aqui com a ajuda da IA que ela vai te trazer mais informações, tá? Ela fica aqui no cantinho, tá? Então aqui eu tenho todo o incidente. Tem aqui embaixo da legenda um resumo do ataque, então um resuminho feito por IA, tá? Do que ia ser feito aqui, as técnicas e ferramentas utilizadas, tá? Potencial motivo desse ataque, tá? E a vulnerabilidade aqui que foram exploradas. E depois eu tenho os estágios do ataque, uma timeline do que foi feito, tá? Então, esse Atomic Propagation aqui foi rodando, foi fazendo, persistência, execução, então eu tenho tudo aqui descrevendo pra gente o que foi feito, tá? Então eu tenho aqui no final, a ameaça trojan.task.k estava sendo executada atrás desse carinha aqui, tá? Então eu tenho tudo aqui feito de estágios de ataque para nós. Isso, tá? Essa informação aí para uma investigação forense, né, Vitor? Não sei se alguém aqui já participou, já pegou, assim, participou de alguma empresa que foi atacada, que envolveu polícia, e, enfim, né, e tal. Esse tipo de informação é muito legal passar para os investigadores, para a polícia, né, porque eles vão, e inclusive tem empresas também que têm seguros cibernéticos e tal, que podem solicitar essa informação também, né. Então isso aí é muito interessante, tá? Isso aqui, para quem tá procurando um nível de segurança de alta prioridade, de alto nível, essas informações aqui são cruciais em diversos cenários, né? Bom, vou clicar aqui em incidentes, tá? Vou voltar aqui no painel, e aí a gente volta naquele tema, XDR, tá? Muitos já devem ter visto aqui no cantinho, XDR desligado, tá? E o que acontece, tá, pessoal? Pra gente bater naquela tecla de novo, né, da confusão que temos ali. Tudo que eu mostrei até agora é EDR. Eu posso utilizar utilizando a licença EDR, de Advanced Security mais EDR, tá? Tem momento que eu começo a utilizar o XDR, Igor. Eu vou vir aqui, clicar no XDR, ele vai me dar umas informações do que é o XDR. E o que é o XDR, pessoal? É o Extended Protection, basicamente. Eu vou estender essa proteção que eu tenho de EDR aqui, das minhas máquinas,
para minha rede, utilizando uma integração ou com a Perception Point, e aí ele faz essa proteção para os seus ativos de e-mail também, trazendo para essa console, ou com o Entra ID, espalhando isso aí para suas redes de máquina. Então, pô, Igor, tem uma máquina no meu AD e não tem uma Acronis, e ele foi afetado. O XDR, a ideia é que ele pegue aquele cara também, tá? Não é uma proteção de rede, tá, pessoal? É uma investigação de rede. Então, eu não vou espalhar esse recurso na minha rede aqui, utilizando o Entra ID, tá? Ele vai mais coletar informações para falar, ó, máquina X está no seu AD, não tem uma Acronis, mas ela foi atacada dessa forma aqui, e ele vai proteger o resto das suas máquinas que tem uma Acronis, tá? E se eu clicar aqui em configurar integrações XDR, pessoal, a gente volta lá para aquele painel inicial, tá, de integrações do Acronis. Por quê? Para mim habilitar o XDR, obviamente, além de eu clicar naquele botão, eu preciso ter integrado, tá, algum item de XDR. Era para ele filtrar aqui, mas ele não está filtrando para nós. Mas eu vou expandir aqui segurança e eu tenho aqui o XDR. Tá? Então, se eu habilitar algum desses caras aqui, tá, hoje tem alguns recursos já disponíveis aqui dentro da console, mas se eu habilitar esses caras e depois for lá e habilitar o XDR, aí eu estou utilizando o XDR, tá, pessoal? Aí ele vai discriminar para você, tanto na sua parte de recursos aqui da console, quanto nos seus itens lá dentro, o que é XDR e o que não é, tá? O que você tá só no EDR e o que é XDR, tá? E a mesma coisa vai se replicar, pessoal, para MDR, tá? Muitas pessoas já devem ter visto aí a parte de MDR da Acronis, mas o que você tem? O MDR para funcionar, você tem aqui MDR SOC. Clicou aqui, e são 3 carinhas aqui que estão, 4 na verdade, tem esse daqui também, mas eu acho que esse aqui, são 4 carinhas que estão fazendo MDR pra gente. O que é o MDR, Igor? Imagina que você tem o EDR, você tem o XDR, isso aí vai gerar um monte de log para você analisar. E você não tem equipe para isso. Ou porque a quantidade que está vindo é muito grande, ou por nível técnico. Eu não tenho um cara especializado em segurança na minha equipe, Igor. Eu não tenho como ter essa equipe hoje aqui dentro. Tá? Então o que você faz? Eu quero oferecer um serviço de EDR especializado para os meus clientes, mas eu não tenho a equipe para isso. A Acronis faz a ponte para você com a Nova Coast, por exemplo, tá? Que é uma equipe de segurança especializada. Tá? E o que vai acontecer? Teve um incidente de EDR no meu ambiente, e eu preciso remediar esse incidente, eu preciso atuar, né? Mas eu não tenho equipe para isso, ou eu não tenho uma equipe 24/7, ou eu não tenho ninguém para ver isso. A Nova Coast tem uma equipe especializada nisso, tá? E aí você tem 2 tipos, que o Rafa vai saber explicar mais pra frente depois, se precisarem, mas você tem 2 tipos de contratos com eles, que é basicamente até onde esses caras podem ir. O primeiro, que se não me engano é o standard com eles, os caras vão ver que teve um incidente, eles lá vão ser alertados, e eles vão te alertar com mais informações. Eles já vão coletar toda a informação e falar pra você, ó, ô Igor, no ambiente tal, máquina tal, tá tendo um ataque assim, assim, assado, e tá aqui as instruções para você remediar esse incidente. Aí você vai lá e atua, tá? Então, eles só vão te alertar e te dar mais informações sobre. E você tem o avançado deles, que vai ser, eles mesmos vão ver a ameaça acontecer, vão remediar a ameaça, vão conter tudo, vão fazer todo o processo que tiver disponível para eles, e depois eles vão só te alertar, falando, ó, Igor, dia tal, hora tal, teve um incidente na máquina tal, a gente remediou esse incidente fazendo isso, isso e isso, tá? Tá todo o relatório aí para você dar uma analisada, tá? Então você consegue fornecer uma equipe de segurança especializada para o seu cliente final ficar tranquilo, e você tem aí essa ponte. A Acronis faz essa ponte para você, tá, pessoal? É a Nova Coast, a empresa que faz isso, tá? Tem algumas outras aqui, eu particularmente não conheço as outras, tá? Mas aqui, para entrar nesse serviço, são parcerias que a Acronis confia, tá? Então, pode ter, você tem todo o respaldo, tanto da Acronis, quanto dessas empresas aqui, nesses incidentes, tá, pessoal? E a partir do momento que você habilita esses caras, tá, pessoal? Aí sim você começa a entrar no esquema de cobrança para esses itens, tá, pessoal? Não é só porque eu habilitei lá o Advanced Security mais XDR que eu estou sendo cobrado por eles, tá? Tem essa integração. Não vou dizer que é difícil fazer, mas também não vou falar que é fácil, tá, pessoal? Dá um trabalhinho você colocar esses caras para funcionar bonitinho, tá? Então, é bem difícil você ativar esses caras por erro, tá? Tem uma série de confirmações, uma série de configurações que a gente precisa fazer para daí habilitar MDR e XDR, tá, pessoal? Então, pode ficar tranquilo, pode habilitar lá o plano, habilita nas máquinas o EDR, tá? Que aí você tem os preços lá que o pessoal passa, fica só naquilo. E quando quiser, pô, Igor, não, tem um projeto aqui legal, ou precisar do EDR, do MDR, do XDR e tudo que tiver disponível, fala com a gente coloca aí para funcionar bonitinho no ambiente de vocês. Beleza? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se teve. Nós temos algumas dúvidas aqui, Igor. Primeiro do Mário, né? O Mário está perguntando aqui qual seria uma estratégia de deploy em uma rede que contém estações de trabalho mista Windows, Linux, Mac e mobile, servidores Linux e Windows. Boa. Cara, hoje a segurança do Acronis, tá? Você tem ali ela focada na parte de 100% na parte de Windows. Quando a gente fala de Mac e Linux, obviamente fica bem mais reduzido os recursos de segurança, tá? Mas vai ser tudo baseado em agente. Então eu preciso instalar o agente da máquina que eu quero proteger, e aí eu vou ter essa segurança nela,
tá? Quando vai mudar isso? Quando você fizer o uso do XDR, tá? Com o Entra ID ou com a Perception Point, que aí você expande esse cara para o seu e-mail e para outros dispositivos no seu AD, tá? Para mobile, aí fica a desejar, tá? O Acronis hoje ele tem mobile? Tem, mas é só para backup extremamente simples, tá? Ele não contempla o mobile com nenhum recurso de segurança hoje, tá? Então, é um ponto que o pessoal tem pedido bastante, mas a gente sabe que, pelo menos para segurança, para mobile, é bem mais complexo do que para um dispositivo Windows, por exemplo, ou até mesmo um Mac e um Linux, tá? Eu acredito também, só complementando a resposta do Igor, né, em ambientes Microsoft, né, Igor, acredito que esteja disponível só para Microsoft, inclusive a gente consegue fazer o auto-deploy, né, que seria a descoberta automática de máquinas na rede e a instalação automática dos agentes nessas máquinas também, né, é só para Windows hoje, né, Igor? Hoje ele teve uma atualização, inclusive, que é o seguinte, entrando nesse carinha aqui, eu acho que ele deve ter alguma máquina ligada, pelo menos, que hoje a descoberta de rede do Acronis ela mudou um pouco, então você tem disponível a varredura padrão de AD, tá? Vem aqui dispositivos, adicionar, tá? Você tem aqui a descoberta de dispositivos para o Windows do seu AD, então, que tiver dentro do seu AD, ele consegue encontrar. Você tem que verificar a rede local a partir do DriveSense, tá, pessoal? Hoje o DriveSense, tá? Ele vai ter esse painelzinho aqui no qual ele vai descobrir muito mais itens, tá? Então ele tem a varredura ativa e passiva, tá? Geralmente ele vai estar sempre fazendo uma varredura passiva, que é o que está disponível na rede efetivamente, tá? E eu tenho a varredura ativa depois ele encontrar pelo menos um item, tá? Ele leva um tempo, tá, pessoal? Ele vai começar a ler aqui agora, coloquei para ele rodar agora, então ele vai demorar um pouco para trazer aqui, mas ele lê a sua rede, ele consegue encontrar algumas coisas que não são Windows, alguns Linux, alguns Mac até, tá? Até consegue fazer o deploy se você tiver com AD neles, tá? Ou a conectividade pela rede local tiver 100% disponível na máquina destino, tá? Mas você só vai fazer o deploy simples do agente, tá? Depois você precisa aplicar o plano nele, tá? Ele não vai encontrar, por exemplo, na verdade ele encontra dispositivos de mobile, por exemplo, só que você não vai conseguir fazer nada, tá? Ele vai listar bastante coisa aqui, mas tipo impressora e tal, que tá disponível na rede, ele viu, mas você não consegue, obviamente, instalar o agente, não tem nada ali para aquele cara, tá? Aí esses caras, ele só vai listar aqui para você pode excluir, daí depois eles dão a sua varredura, tá? Mas ele mudou um pouco, tá bem legal essa nova descoberta de rede utilizando o DriveSense. Não sei se o pessoal conhece, mas é um itemzinho bem legal de varredura de rede aí que ele tem, tá? É novo, ele atualizou recente esse carinha aqui. Legal, muito bom. Existe uma outra pergunta aqui que o Mário fez também, eu já até respondi para ele que sim existe, né, mas só para deixar registrado aqui, existe alguma API que permita que eu faça uma coleta de dados da console e seja exibido em outra ferramenta como Zabbix e Grafana? Né? Eu até passei para ele que existe, né, essa API, sim. Não sei se você tem alguma experiência maior com isso, Igor, que você já puder compartilhar com a gente. Cara, eu já vi algumas extrações de informação lá pela API, tá? Eu adianto que elas não são tão práticas, tá? Mas tem sim, eu nunca parti para ver exatamente o que ela traz, tem na documentação detalhado, você consegue sim extrair essas informações, jogar em alguns itens, tá? Mas é uma coisa que eu consegui ver, tá? Eu tive uma certa experiência já, tá, Mário, com os Zabbix, né? Então ele vai conseguir trazer ali as máquinas, se ela está online, se não está online, todos os alertas que for gerado dentro da ferramenta, aqueles alertas que você inclusive pode receber por e-mail se você quiser, ele vai gerar esses alertas dentro dos Zabbix também e tal, então é possível fazer sim, funciona muito bem, tá, cara? Inclusive hoje a gente está no processo de integração aí completo com uma ferramenta de terceiro via API, até para a gente deixar de fazer um monitoramento pelo console e gerenciar só pela essa ferramenta de terceiro, tá? Então é possível sim, funciona muito bem. E a terceira pergunta do Mário, o Igor, como está o posicionamento da solução no quadrante do Gartner? Na parte de segurança, eles ainda não estão no Gartner, tá? A gente já teve umas conversas com eles sobre, né, eles entrarem, como que ia ficar. Por enquanto, eles não entraram, mais por quesito de custo. Eles estão remanejando alguns itens ali principalmente publicidades e tudo mais, de testes. Então, por enquanto, eles não estão lá, tá? Mas, o que eu vejo o pessoal, principalmente comparando, são com as principais de mercado. Kaspersky, o McAfee, por exemplo, na parte Enterprise, tá, pessoal? Geralmente toda a parte de competição que o pessoal faz, de testes e tudo mais, sempre bate com a parte Enterprise dessas empresas, que geralmente são os mais top, né? Você tem todos os recursos ali deles disponíveis, tá? Mas no Gartner eles ainda não estão, tá? Só contemplando, tá, pessoal, um detalhe que é bastante importante, não é barato para uma empresa estar no Gartner, tá? Existe um investimento bastante considerável para a empresa estar no Gartner, tá? Então, lógico que o Gartner é uma referência que a gente tem no mercado, é utilizado muito aqui no Brasil, mas o fato de não estar no Gartner não quer dizer que não é um bom produto, né? Quer dizer que a empresa, nesse momento, não está com foco de fazer esse investimento, tá? Então, eu já conversei sobre esse assunto com os diretores da Acronis, né? E o que foi passado é justamente isso. Falou, Felipe, cara, o nosso foco nesse momento é investir na aplicação. Por enquanto a gente não está com interesse em investir no Gartner, mas é sim de interesse futuro, mas não nesse momento.
tá bom? Uma pergunta do Alex, tá? Quais os grandes diferenciais de outras ferramentas do mercado? Preço e tecnicamente é superior? E quais são os principais concorrentes diretos? Cara, preço eu vou no finalzinho aqui, tá? Depois de responder as perguntas, Igor, eu vou abrir a minha tabela de preço aqui e vou mostrar o preço para eles aqui, vou mostrar onde na tabela de preço que eles identificam esse preço, tá? Então, sobre preço, eu vou, no finalzinho aqui, eu vou abrir aqui. Boa. Então, bom, falando na parte ali de concorrentes diretos, são justamente esses, os principais. Kaspersky, McAfee, tem um outro do próprio que o pessoal tava comparando bastante. Eu acho que eu tenho até, deixa eu ver se eu ainda tenho, eu tinha um itemzinho aqui legal dele, mas eu não sei se eu ainda tenho, que é antigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, não. Não, bom, não tenho mais. Mas ele bate principalmente com esses caras. A Bitdefender também, ele bate bastante. Tem um que o pessoal fez um teste recente, qual que era o nome dele? Total AV. Total AV? Acho que era isso, se não me engano. Tá. Então ele sempre vai bater principalmente com esses caras, tá? Tem alguns outros que o pessoal faz alguns testes, tá? Que ele acaba sobressaindo, e geralmente sempre com a versão, como eu falei, Enterprise, que é a versão mais completa. Alguns outros têm umas versões mais acima disso, mas geralmente são mais recursos de gerenciamento do que recursos a mais de segurança, tá? Mas ele se posiciona muito bem no mercado. Contemplando aí sobre os diferenciais da ferramenta, né, cara, eu acredito que o principal diferencial da Acronis, tá no fato de você ter numa única console um antivírus, um backup, toda a parte de gerência ali de endpoints, com o inventário de hardware, inventário de software, acesso remoto, né? Então é o famoso all-in-one, né? Então acho que esse é um dos principais diferenciais da Acronis, cara, que você consegue com um único fornecedor entregar várias features de TI, de segurança cibernética para o seu cliente, e fazer toda essa gerência de tudo isso dentro de um único portal, tá? Acredito que hoje esteja o principal diferencial da Acronis. Você perguntou de preço ali, sim, é um preço muito competitivo, tá? Vou antecipar aqui, nós estamos falando no nosso preço de tabela, começa a partir de $95 por máquina, tá? Começa, então, de acordo com você vai aumentando o faturamento, vai ficando mais barato, tá? E, enfim, acredito que a informação que a gente tem é essa. Eu posso procurar depois com a Acronis se a gente tem algum material comparativo com outras soluções. Não sei se o Igor tem alguma coisa aí, mas eu posso procurar isso depois e te encaminhar, tá, Alex? Eu acho que o que vai ter o Rafa. Ele deve ter alguma coisa ainda pronta. Mas a gente traz, eu vou solicitar encaminho no grupo lá para vocês depois, tá, Alex? Pergunta do Flávio. Galera, pergunta comercial. Qual o valor médio que vocês estão comercializando a ferramenta? Tá? Eu vou te trazer aqui minha expectativa, tá, Flávio? O custo desse produto é $95. Começa a partir de $95, como você é uma revenda que tem um volume bem grande para a gente aqui, o seu custo acaba sendo um pouco mais barato, tá? Mas começa a partir ali de $95, tá? E aí a gente tem duas formas de precificar, né, que eu sempre informo para as revendas. A primeira é você identificar ali o que você está vendendo para o seu cliente. Você está vendendo um serviço, né, ou você está vendendo um software. Quando a gente fala de software, né, estou vendendo um software, Felipe, eu não vou gerenciar esse software, não vou gerenciar esse antivírus para o cliente. Cara, o mercado ali está trabalhando algo em torno de 25% a 40% de média, de margem, tá? Felipe, não, eu vou fazer tudo para o cliente, eu vou gerenciar o antivírus dele, se tiver alguma ocorrência aí, eu que vou atuar, esse tipo de coisa, tá? Então, nesse caso, o mercado está trabalhando ali entre 70% a 100% de margem, tá? Porque já está embutido o serviço de você fazer isso, tá? Dentro da experiência que eu tenho, é isso que o pessoal está bem trabalhando, tá? Mário, obrigado pelas elucidações, ok. Fernando, olá pessoal, excelente aula. A minha dúvida é referente ao acesso da gravação da aula. A última reunião, o e-mail não estava com acesso diretório, é possível liberar o acesso? Fernando, eu vou passar aqui para vocês agora no chat um link para acesso ao grupo da mentoria aqui, e a gente já está entregando essas aulas dentro desse grupo de mentoria no YouTube, tá? A gente está colocando no YouTube, mas esse vídeo está ficando fechado no YouTube só para quem tem um link, justamente porque a ideia aqui é a gente falar de valores, vocês trazerem aqui, de repente, algumas dificuldades de vocês, alguns problemas de vocês, a gente sanar isso aqui, então a ideia não é ficar com um vídeo aberto para o YouTube, e sim só quem tem acesso ali, só quem tem acesso a visualizar. Estou mandando agora aqui no chat aqui, para vocês, quem tiver interesse de acessar o grupo, vocês puderem acessar, ok? Estou colocando aqui, podem ficar à vontade de entrar. Certo, o Davi, sobre a questão do PID, processos do software, clientes do host. Na execução de adição de features ao perfil, a performance do host ela é consideravelmente aumentada, correto? Pensando no sentido cliente versus nuvem, qual seriam as configurações que harmonizam com o já processos concorrentes que um host teria, mexe na performance da máquina? Acredito que consegue responder isso para a gente, Igor?
Sim, sim. É que é basicamente os itens lá que eu tinha mencionado um pouquinho no começo sobre impacto que você tem, né, por recurso na máquina. Então você tem recursos, né, que vão fazer um impacto muito maior e você tem recursos que vão ter um impacto mínimo. Qual que é a ideia? Pô, Igor, eu estou usando o EDR, quero usar toda a parte de segurança. Você vai ter que disponibilizar recurso para a máquina, né, pro agente em si, né? E aí ele vai utilizar isso para fazer as verificações e tudo mais. Pô, Igor, eu tenho pouco recurso disponível na máquina, tem uma máquina que roda processos muito pesados constantemente. Então, o que eu posso fazer? Você tem outros itens, tá? Que você vai desmarcando. Então, por exemplo, proteção da pasta de rede compartilhada ali. Se todo o seu ambiente tem um Acronis, não tem sentido você ter esse cara, né? Porque você está verificando na máquina e você está verificando na rede. Está fazendo duas verificações. Você pode reduzir, né? Desmarca esses dois caras, né? Para você ter uma economia, né, de recurso nesse ponto, tá? Então, mas você tem que partir do princípio que, pô, eu já tenho Acronis em todas as máquinas do meu ambiente, eu não tenho ponto falha aqui no meu ambiente, então eu já estou verificando localmente em tudo. Pô, recurso de proteção em tempo real, que é o que eu mencionei, que mais come recurso hoje. Então você deixa ele ali na execução, que ele vai economizar mais recurso, tá? Então tem uma série sim de configurações que, pô, a partir do momento que você atendeu o requisito, você pode desabilitar tal recurso. Atendi tal requisito, desabilitar o recurso. Principal exemplo, processo de criptografia, de criptomineração. Se você tem um firewall muito bom no seu ambiente, você monitora a rede constantemente, você pode desabilitar ele. Por quê? Se tiver alguma máquina fazendo mineração, você vai detectar ele através do seu monitoramento de rede. Então você economiza recurso na máquina. Quando tiver um ataque desse, né, de mineração lá, ele não vai conseguir sair do seu ambiente devido ao seu firewall. Você pode matar o processo lá manualmente depois e parar. Então você não vai estar constantemente usando recurso da máquina. Você vai usar só quando precisar, efetivamente, tá? Então tem algumas É, configurações que a gente recomenda habilitar tudo, obviamente. Tem disponível recurso, habilita, deixa na máquina bem protegida. Preciso ou não, Igor? Preciso de uma configuração específica. A gente pode sentar junto e falar, não, beleza, vamos tentar essa configuração primeiro. Testa lá por um tempo. Não, Igor, precisa reduzir um pouco mais. Então vamos tentar essa outra configuração, tá? Até chegar num ponto do qual seria a configuração mínima com uma segurança legal. Aí depois disso você começaria a remover recursos, né? Que aí já não é o recomendado. É que um costume, né, que o pessoal tem, né, Igor, de quando vai ativar um antivírus, é instalar o antivírus e deixar ali no Nest Finish, né, cara? E É, muitas vezes, cara, que lógico que é o que o Igor falou ali, o recomendado é sempre ativar tudo, porque você vai estar mais seguro. Mas a pergunta é, o recurso que você tem de computador, de processamento, de memória, vai suportar tudo? Ou seja, o que adianta você estar altamente protegido e o seu usuário não conseguir trabalhar, da máquina lenta, da exatamente. máquina, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né, pessoal? Então, é importante avaliar todos esses processos e aí, nesse intermédio, você identificando ali o que realmente você precisa, o que realmente você precisa proteger. De repente, tem algumas proteções que, como o Igor disse ali, que o seu firewall já faz, então você não precisa fazer pelo seu antivírus, né? Então, alguns megas a menos de memória ali que vai estar consumindo e que já vai impactar diretamente na percepção do usuário final ali, da máquina ficar mais lenta ou não, né? Então, Exatamente. é muito importante esse detalhe. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal, só para finalizar, a gente já extrapolou 20 minutos aqui, mas para a gente finalizar isso aqui, eu vou compartilhar minha tela com a nossa tabela de preço, tá? O produto que a gente está falando aqui hoje é esse cara aqui, tá? Advanced Security, ele custa a partir de $95 na nossa tabela de preço, tá? Aqui na nossa calculadora você vai encontrar ele aqui, ó, segurança avançada, tá? E ele com dólar a R$6, que é o que a gente está recomendando na precificação agora, ele tem um custo inicial aqui de R$5,70 por máquina, tá? Independente se é estação de trabalho ou servidor, tá? Dentro da Acronis não tem essa diferença, como tem alguns outros fabricantes, servidor é mais caro que estação de trabalho, na Acronis não tem essa diferença de preço, tá bom? E de acordo com que vai aumentando o seu faturamento aqui com a gente, ele vai ficando um pouco mais barato ainda, né? Então, por exemplo, quem fatura aqui já R$1.000 com a gente aqui na Backup, já o antivírus sai a R$5,55, tá ok? Bom, alguém mais tem mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou encerrar e liberar a gente para almoçar, né? Que deve estar todo mundo com fome. O Igor deve estar daquele jeito já aí, né? Já tô louco aqui. O pessoal já saiu todo mundo do escritório já. Tá só você aí, né? Abandonado, né, Eu Igor? só aqui. Bom, pessoal, só para a gente encerrar então, tá? Nossa próxima reunião vai acontecer no dia 27. Muito provavelmente a gente vai falar de continuar o assunto de Advanced Security, mas a gente deve falar um pouco mais adentro ali dentro de XDR e MDR, tá? Eu só estou aguardando ali uma confirmação de uma agenda para me confirmar que esse vai ser o assunto, mas provavelmente vai ser, tá ok? E aí eu vou informando vocês no grupo ali, quem não estiver no grupo ainda, entre em contato comigo, tá? Nós temos 2 grupos, nós temos um grupo de aviso, tá, pessoal, que eu coloquei ali, todo mundo que é revendedor, tá? E nós temos um grupo só da mentoria, que aí que é só quem quiser entrar nesse grupo que tá entrando, tá? Que é desse link que eu coloquei no chat aí, tá? A tabela de preço, Carlos, ela tá disponível para todas as revendas, tá? Então, se você não tiver essa tabela de preço, me chama no WhatsApp que eu já encaminho para ti agora mesmo, tá ok?
Pessoal, vamos encerrar então. Queria agradecer a presença do Igor, a presença do Rafael, tá? Obrigado, Igor e Rafael, cara. Prazer ter vocês aqui com vocês. Espero que vocês voltem aí com outros assuntos e outros temas aqui, tá? E a gente vai seguindo aqui com a nossa reunião. Pessoal, se alguém ficou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Se alguém tiver algum conteúdo, alguma coisa que vocês gostariam que a gente aprofundasse mais aqui nas nossas reuniões, traz pra gente, que isso pode ser tema de uma próxima reunião, ok? Um abraço para vocês, boa tarde e bom almoço. Um abraço, Valeu. tchau, tchau. Até mais.